se não fosse a palavra de Deus. Nós amamos essa palavra e nada é substituto para essa palavra. Essa palavra, ela edifica, ela santifica e ela traz preparação para que alcancemos aquilo que Deus tem para nós. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 14, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Podei-vos assentar. Abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Vá lá comigo em Juízes, capítulo 7. Semana passada falamos sobre o chamado de Gideão e a importância de algumas regras, que é a lei da sobrevivência, que foi a primeira que nós falamos. Juízes, capítulo 7. Abriu? Hoje nós vamos falar sobre algumas leis da guerra. Nós estamos em uma batalha, isso que o apóstolo Paulo incessantemente procurava despertar a igreja da época, para que a igreja entendesse sobre essa batalha espiritual. Pedro falava, Paulo falava, e nós estamos em uma batalha. E Satanás trabalha incessantemente para que nós estejamos totalmente dispersos e desinteressados dessa batalha. Ele trabalha para que nós não nos preocupemos e nem reconheçamos as armas e nem estejamos envolvidos com isso. Bom, partindo de Juízes 7, do qual falamos já semana passada, do capítulo 6, versículo 1, diz assim: então Jerubbaal, que é Gideão, colocaram o nome dele de Jerubbaal, porque ele matou o segundo boi. E levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, ele tocou a buzina, e algumas tribos vieram para ele, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Se ajuntaram a ele 32.000 homens, um exército considerável. Quando Gideão, ele toca a buzina, e ele aclama e faz o chamado para a guerra, e ele percebe uma grande multidão para combater os midianitas, 32.000 homens. Certamente ele fica muito feliz e contente com aquilo que ele estava para fazer. Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a maneira de Deus trabalhar. Paulo, tentando explicar, diz que Deus não escolheu os que são, não escolheu os que têm. Deus escolheu aqueles que não são para que a glória seja dele. Deus deu o céu para o homem, Deus deu o filho dele para o homem, Deus deu um novo nome para o homem, Deus deu os anjos do céu para o homem. Mas existem algumas coisas que Deus não dá para o homem, e é a glória. A glória é de Deus. Sempre foi e sempre será de Deus. E por muitas vezes Satanás insistentemente tenta invadir você, fazendo com que exista algumas constatações, alguma argumentação errônea sobre inserir em você pensamentos e raciocínios sobre sua inteligência, sua força, sobre o que você conseguiu, sobre o favor que você tem, sobre a sorte que você tem, fazendo com que você se esqueça de onde você veio, de onde Deus te tirou, e fazendo você entender que você se basta. Essa é uma estratégia de Satanás muito usada, sempre foi usada, continua sendo usada, para que as pessoas comecem um período de retrocesso espiritual. Primeiro o retrocesso espiritual e consequentemente a perca. Primeiro o retrocesso, porque quando o homem busca a glória para si, ele começa a afastar-se de Deus.
Porque Deus não divide a glória dele. A glória é dele. Se você canta bem é por causa dele. Se você fala bem é por causa dele. Se você negocia bem é por causa dele. Se você ganhou é por causa dele. Se você é o que você é por conta dele. E então depois desse afastamento espiritual vem sucumbir, vem então perder coisas como famílias e bens de uma maneira inesperada e incompreensível. Bom, Gideão tem o seu exército de 32 mil homens. E a Bíblia diz assim, que Deus chama Gideão para uma conversa muito complicada. Uma conversa sobre você tem demais. Até agora era só você, eu te vi malhando trigo no lagar, você era o único homem que eu encontrei, que estava lutando, que estava batalhando, não estava em furtadelas, não estava em caverna, não estava em buracos, você estava lutando para a sobrevivência sua e da sua família. Só que você tem demais, você tem 32 mil homens. Mas Senhor, vamos compreender e entender que é necessário, mas você tem demais. O primeiro obstáculo que muitas vezes existe em nós para que Deus não opere, para que Deus não faça, é porque nós temos demais. Nós temos demais conforto, nós temos demais inteligência, nós temos demais posicionamento, nós temos demais supostamente fé, nós temos demais discernimento, nós temos demais lógica, nós temos demais compreensão e constatação. A primeira coisa que impede o agir de Deus é você ter coisas das quais você confia. Ter coisas das quais você faz uso para que sirva de uma muleta, para que sirva de um souvenir, para que sirva de você, aquilo que eu disse domingo, o seu plano B. Quando se tem demais, se impede a obra de Deus. Muitas pessoas não conseguem encontrar a Cristo, não conseguem receber a salvação, porque se acham demais. Porque o seu dinheiro fala mais alto, porque a sua profissão fala mais alto, porque o seu nível universitário fala mais alto. Acha que é inteligente, que é PhD na vida. Deus olha para Gideão e a primeira coisa que Deus olha e diz para ele, você tem demais. E muitas vezes você olha e você observa que problemas na sua vida aconteceram porque você tinha demais. Quando você tinha pouco daquilo que você se banca hoje, jamais, quem sabe, você trairia, adulteraria, prostituiria, mas o conforto e aquilo que é exagerado, quando se põe o coração, se é canal de destruição. Então a primeira regra para a guerra, e uma guerra espiritual, é não se fiar em nada que seja material. Se você faz uma guerra espiritual e você está lutando contra demônios, contra principados e contra potestades, se você se fiar naquilo que é material, visível e humano, você já está em desvantagem. A Bíblia diz que Deus olha para ele no versículo 2 e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo. Você já viu alguém ser reprovado quando se tem muito? No reino de Deus é assim. No reino de Deus, quem tem pouco está em vantagem. Quem tem muito está em desvantagem. Quem tem pouco só tem Deus. Ele não tem nada, ele só tem Deus. Ele não tem muito dinheiro, ele não tem muita sabedoria, ele não tem muito nada. Então ele só tem Deus. Deus é o tudo dele. Agora, quando no reino de Deus as pessoas têm muito e colocam e se fiam no muito, elas começam a perder a Deus. Era isso que Deus não queria que acontecesse com Gideão. Que Gideão fosse para a guerra confiando nos 32 mil. Quando você inicia uma batalha espiritual e você está dentro dela, mesmo se você não quer entrar nela, você já está dentro dela. Quando é que você entrou dentro dela? Quando você fez um R. Quando você nasceu, você entrou numa batalha espiritual. 2 reinos lutando e batalhando. E a Bíblia diz assim, que Deus olha e diz, muito é o povo que está contigo, 32 mil, é muito. E o Senhor diz assim, você não pode ir para a guerra, Gideão, confiando nos homens, confiando no que possui. Essa batalha é espiritual, e você tem que aprender a ter fé e confiar em mim. A vitória vem de mim, e não daquilo que eu já te dei.
Esses 32 mil que se agregaram a você vieram por conta de mim. Mas eu não quero que você vença essa guerra por causa deles. Eu quero que você vença essa guerra por causa de mim. Amém? Batalhas que você tem perdido, guerras que você tem se afundado nelas, é por conta da autoconfiança. Quando o homem confia em si mesmo, ele coloca Deus para fora de sua casa, para fora de sua vida. Então Jesus diz em Apocalipse, a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Porque quando a igreja confia em si mesmo, dizendo eu sou rica, eu sou isso e aquilo outro, coloca-se Jesus para fora. E Jesus diz, eu quero entrar de novo. A Bíblia diz assim, muito ao povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Primeira regra da guerra é não confiar na própria mão. O diabo trabalha insistentemente para que o cristão confie no dom que tem, para que o crente confie no talento que tem. Olha, você canta, olha, você prega, olha, você é abençoado, olha, você tem um bom salário, olha, você é um bom negociante. Satanás trabalha insistentemente, incessantemente, para que você gere um orgulho sobre aquilo que você possui e que você é. Porque ele sabe que Deus se afasta do soberbo, mas do humilde Deus se aproxima. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio, fica aberto em Juízes, Deuteronômio capítulo 8. Uma das regras que Satanás usa é essa aqui, ó. Ele trabalha com a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Ele olha a Bíblia e vê o que está escrito, quer fazer, ensinar você a fazer o contrário. Deuteronômio 8, versículo de número 12. Amém? Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens. Que bênção, né? Isso aqui é uma vida abençoada, não era o que Deus estava propondo para Israel? O Senhor está dizendo assim, eu vou ser contigo, você vai ser farto, vai estar de barriguinha cheia, de boa casa, habitar nela, você vai aumentar em gado, em rebanho e tal, vai ser abençoado, vai multiplicar tudo que você tem vai multiplicar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí no 14 ele diz assim, e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Eu quero dizer uma coisa, perguntar uma coisa para você. Quando você coloca numa balança todas as bênçãos que você tem e do outro lado Deus, qual que tem mais peso para você? Qual que tem mais valor para você? Deus ou as outras coisas? Deus. Então vamos analisar por outro ângulo. Qual é que você dedica-se mais tempo, mais de quem é você, mais de você mesmo, mais dedicação, mais investimento? Deus ou as bênçãos? O que tem mais de você é o que tem mais valor. Eu não preciso nem ser uma psicóloga, nem uma PhD em entendimento, nada. O que tem mais a sua dedicação. Quando você não tinha empecilho para vir no culto? Tinha empecilho para orar? Não tinha, irmão, não tinha. Os bens, o que eles fazem? Eles inflam o coração daquele que não guarda a alma. É isso que o Senhor estava dizendo para Israel. Ele disse, o seu coração vai sair da posição que tem que estar. Qual é a posição? De humildade, de sujeição, de submissão. E ele vai elevar-se. E você vai se esquecer de onde eu te tirei e o que é que eu fiz para você. Ele diz assim, e se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
Ele diz assim, que guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões, terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto sustentou com maná. Teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Lembra dos desertos que eu estive contigo. Aí ele diz assim, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Você acha que realmente Israel não caiu nesse erro? Caiu. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Volte comigo, Juízes capítulo 7. Olha lá o mandamento e o que é que Deus queria livrar Gideão. Que no muito Gideão se perdesse. Que no muito Gideão atribuísse a vitória aos 32.000. A vitória viria de Deus, da parte de Deus, não é de vantagem. Você não gosta de dizer aquele texto assim, ó, porque para Deus não há impossível? Gosta ou não gosta? Eu também gosto. Não há impossíveis para Deus, mas para que Deus possa trabalhar e agir, você não pode confiar no que você possui. E a Bíblia diz assim que isso assusta Gideão. No versículo de número 3, só o 2 para ressaltar. Não se glorie contra mim. Toda glória vã e humana é contra Deus. Toda vez que você se sente envaidecido, orgulhoso, soberbo do que você tem, toda vez que você se fia no que você tem, você está indo contra Deus. Versículo de número 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, primeiro prova e primeiro teste. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Gideão falou assim, espera um pouquinho, ao invés do Senhor me dar uma mensagem, uma palavra, para dizer assim, vamos lá irmãos, vamos nessa força, vamos vencer, vamos. Aí aquele que estava lá na enxada, largaria a enxada e viria, aquele que estaria com o machado, largaria o machado e viria. Então eu penso que eu teria que trazer uma mensagem para agregar, não para espalhar, não para assustar o povo, não Gideão, é para assustar. Eu não quero neste exército gente tímida e medrosa. Por quê? Porque os medrosos, eles contaminam os duvidosos. E os tímidos são embaraços, são espinhos no meio do arraial. Então não pode ir nem medroso e nem tímido. Como o diabo trabalha para fazer você medroso, não é? É ou não é? Não, não vai dar certo. Olha, Deus não está com você. Olha, nem adianta ficar orando. Olha, não vai funcionar. Como Satanás trabalha para fazer os cristãos medrosos e tímidos. Sabe por quê? Fica aberto em Juízes. Vá comigo em Deuteronômio 20. Olha a lei da guerra. Deuteronômio 20, versículo de número 8. Aqui fala as leis da guerra. Deus não nos deu um espírito de medo, nem de timidez. O medo e a timidez é enrustido na vida de uma criança na infância. Criança que não teve, crianças que não tiveram um lar, uma base de um suporte emocional e principalmente espiritual, onde houve violência verbal, violência física, onde existiu falta de investimento na autoimagem, na autoestima, geralmente elas desenvolvem o medo e a timidez. E aí, depois, o que é que faz para se livrar disso? Só o Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra, para tirar isso aí, meu irmão. Não tem o que tira uma alma tímida e amedrontada. E isso é tão prejudicial, porque a Bíblia diz que os tímidos não podem herdar o reino, porque eles se vendem, se corrompem com muita facilidade.
Eles não conseguem sair de sua zona de conforto. Eles não conseguem ser fortes o suficientes para dizer assim: sim, Senhor, assim como aquele jovem rico. Não, eu vendo e dou tudo que eu tenho, não é metade, nem 30, nem 90, é tudo, e eu te sigo. A Bíblia diz assim em Deuteronômio 28, versículo 8: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se à sua casa. Um coração medroso e tímido derrete o outro. O medo contamina. A timidez contamina. Um cônjuge medroso contamina o outro. Um irmão medroso contamina o outro. Então, se você tem problema de medo e de timidez, guarda para você. Guarda para você. Não permita contaminar outra pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está ao seu lado é bem, é firme, é determinada, vai avante, não tem esse problema. Mas às vezes ela está passando por um período difícil, um momento difícil. E aí uma palavra negativa sua, uma consideração negativa sua, vai implicar na alma daquela pessoa. E aí não vai fazer bem. Pessoas tímidas e medrosas comprometem o progresso da milícia de Deus. Então a ordem é: nenhum tímido e medroso pode fazer guerra. Por quê? Porque eles trazem dentro de si uma enfermidade, e essa enfermidade pode disseminar. Primeira questão, você tem que reconhecer se você é tímido e medroso. Todos nós temos um pouco de timidez e um pouco de medo. Todos nós. Isso veio conosco desde o Éden. Mas existem pessoas que têm o medo e a timidez e é crônico. E às vezes você fica pensando que a culpa é sua. Às vezes você fica pensando que você é culpado daquilo. Isso nasceu e veio com você. Foi gerado junto com você. E quem pode libertar você disso é só o Senhor Jesus. Você já deu poder e autoridade para um medroso e para um tímido? A pior coisa que uma pessoa medrosa e tímida pode receber é algum poder sobre alguma coisa. Ela se autodestrói e destrói quem ela lidera. Por isso que às vezes você que é medroso e tímido reclama e diz: por que Deus não deixa? Por que Deus não me dá? Porque eu tenho talento, eu reconheço. E por que Deus não faz? Por quê? Porque você não pode ainda assumir um posicionamento de elevação, senão você irá se autodestruir por meio da soberba, por meio do orgulho. O Senhor olha e manda Gideão pregar: todo que é medroso e tímido vai embora. Quantos voltaram? É gente, hein? No meio daqueles 32 mil, existiam 22 mil homens medrosos e tímidos, esperando uma oportunidade para desistir. Esperando um meio, uma chance, uma brecha para desistir. Às vezes você olha alguém falando com você, e ele arrumando desculpas, dizendo assim: eu desisti por conta disso, eu retrocedi por conta daquilo, eu voltei atrás por causa daquilo. E ele vai e torna o motivo dele gigantesco, plausível. Mas ele não estava vendo a hora de ter um motivo para jogar a toalha no chão. Ele não via a hora de ter um motivo para retroceder, para desistir e para dizer: Deus não quer nada comigo mesmo, Deus não quer nada com a minha vida, ou então, não vai dar certo, não ia dar certo. Porque quando o Senhor Jesus implanta dentro de nós o Espírito Santo dele, juntamente com o Espírito Santo nós recebemos poder e autoridade para perseverarmos e com isso prevalecermos. Se um cristão desistiu, é porque ele estava esperando um motivo, a hora, a chance para jogar a toalha e dizer: eu me rendo. Esses 32 mil estavam lá e 22 mil torcendo para que acontecesse alguma coisa. A primeira prova que você tem diante de você é testar o seu medo e a sua timidez.
Mas eu nunca enfrentei isso. Sempre tem a primeira vez. Mas eu nunca passei por isso. Existe sempre a primeira vez. Mas minhas pernas vai bambear. Qual é o problema? Minhas mãos vão suar. Pega um lencinho, enxuga. Minha pressão arterial vai subir. Não tem problema. Desafios, situações difíceis. Se você não enfrentar os seus medos, suas situações inusitadas e diferentes, você não vai servir para aquilo que Deus tem para você. Você precisa enfrentar situações diferenciadas, situações de perigo, de risco. Não que você vai com os pezinhos, mas que Deus te coloca nelas. Mas eu nunca enfrentei uma situação. Qual o problema? Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. São os testes, as provas que Deus coloca diante de você. E aí vem o medo, e aí vem a timidez. Mas aí você começa a declarar e a dizer: não, mas eu consigo, eu posso, Deus é comigo. É Deus quem me fortalece, é Ele quem me capacita. Agora, se você ficar na sua zona de conforto e você deixar o que Deus tem para você, quem é que vai tomar posse? O diabo. Por isso que o Lucas 11 diz assim, que o Senhor Jesus tem que entrar no território do inimigo e tirar os despojos. Por quê? Porque existem crentes que não possuem aquilo que Deus lhes dá. Eles ficam olhando e esperando que aconteça algo sobrenatural. E a Bíblia diz assim no versículo de número 4: 10.000 ficaram, e disse ao Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Meu Deus, 10.000, já é um exército pequeno contra os midianitas que forravam o vale. 10.000 é muito. Eu queria saber o que é que passava na cabeça de Gideão. É muito. Mas ele já tinha expirado todas as dúvidas e incertezas, como eu expliquei para você quarta-feira passada. Ainda há muito povo, faze-os descer as águas. Diga glória a Deus. Primeira prova é a pregação. Tímido, medroso, volta. Segunda prova, as águas. Você sabe nadar? Não estou falando da natação de forma literal. Estou falando sobre águas da vida que muitas vezes se levantam contra você. O Senhor Deus em Isaías diz assim: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quantas tempestades, quantos movimentos de águas nós temos passado. As águas são uma das maneiras das quais Deus tem nos provado. Os discípulos, quando estavam naquela tempestade, e Jesus dormia na polpa do barco, e eles aflitos, desesperados, despertaram Jesus, dizendo assim: o Senhor não se importa que nós vamos perecer, nós estamos morrendo, e o Senhor está dormindo. Jesus olha para eles e diz assim: homens, onde é que está a fé de vocês? Até quando vocês vão sofrer por falta de fé? Quantas vezes as águas têm nos provado, as águas têm nos testado, tem vindo sobre as nossas vidas de tal maneira, e nós temos que aprender. Israel, quando se depara diante do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abre. Israel, quando se depara diante do Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre. Deus tem te provado, você, provado a mim, por águas. Mas será que nós temos sido aprovados por meio das tempestades, por meio das águas? O Senhor nos purifica também por meio da água. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26: e aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificado de toda a vossa imundície. Vos darei um coração novo, um espírito novo, para que temais os meus mandamentos e andeis nos meus estatutos. A água nos limpa, nos purifica, nos transforma. O Senhor olha para Gideão e diz assim: vamos com estes 10.000 descer as águas. E aí foi o segundo teste e a segunda prova. Você vai separar os que se ajoelharem. Você separa de um lado
E os que, neste exercício de guerra, apenas os que levarem a mão à água e pôr a boca, você põe para lá. Não sabia o que é que Deus ia fazer. Quantos é que se ajoelharam? 9.000 e... Quantos é que lamberam como um cão? Passaram a mão, levaram a boca e continuaram o exercício de guerra, só 300. Como é que eu vou saber distinguir? Não sei o que é que Deus está querendo. Você conhece aquele versículo que está escrito em Isaías capítulo 51, versículo 23? Sabe o que está escrito lá? Colocaste as costas como chão aos viadantes, para aqueles que passavam por cima de você. Você sabe o que é você colocar as costas? Você dobrar e prostrar-se para que coisas, situações e pessoas passem por cima de você. Crente confunde humildade com escravidão. Crente confunde humildade com prostração. O crente faz uma bagunça na cabeça dele, que ele não consegue discernir às vezes a mão direita e a mão esquerda. O diabo quer que você se prostre, está escrito em Isaías 51, 23. E você colocou as costas se prostrando para que o inimigo passasse sobre você. Quantas vezes você vê crente prostrado diante de uma situação, diante de um empecilho, diante de uma barreira, diante de qualquer coisa que o faz diminuto e pequeno, e aí o inimigo passa por cima dele, a situação passa por cima dele, o desequilíbrio passa, a falência passa, a miséria passa. E assim vai. O diabo quer que você se prostre diante de circunstâncias e diante de situações. Ali, os que foram reprovados por medo e timidez, e ali os que foram reprovados pelo conforto, por degustar, por beber, por não discernir o que é um exercício de guerra, de uma situação abundante. Ali eles estavam fazendo exercício de guerra. Era para alguém encher a barriga de água? Não. Eles estavam no exercício de guerra. Mas muita gente dobrou o joelho no chão e ficou ali bebendo. Ai, que delícia, que água boa. Quando você está na guerra, você tem que tomar cuidado com a sede, com a fome. Deus tem mesa, Deus tem água, mas o diabo também tem, viu, meu irmão? Muito cuidado com aquilo que te distrai, muito cuidado com aquilo que te tira do exercício de guerra. A Bíblia diz que 9.700 dobraram seus joelhos, diz a Bíblia assim: ali os provarei. E será que aquele, versículo 4, que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Irá, porém, de todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo, versículo 5, as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, com as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Eu queria perguntar uma coisa para você. Não são poucas as vezes que você é convidado a se prostrar, a se render diante do mal. Quantas vezes Satanás quer que você se prostre? Agora estamos aqui num outro episódio, num outro tempo, tá? Quantas vezes Satanás obriga você a se prostrar, levando em face a sua nulidade, levando em face a sua fraqueza, fazendo com que você se prostre quando você tem que ficar de pé, quando a sua vida precisa que você se posicione, a sua vontade é cair por terra, a sua vontade é desistir, a sua vontade é parar com tudo, e Deus olha para você e diz assim: agora não é hora, agora não pode, agora não dá. E o diabo fazendo de tudo para que você se renda, desista, jogue a toalha. Não se prostre, meu irmão. A sua prostração só pode existir diante dele.
Diante dele, é Ele quem te fortalece quando você dobra o seu joelho. É Ele quem te sustenta quando você se prostra diante dele, para que você fique de pé, fique firme diante das ameaças do inimigo. Satanás tem inúmeras distrações, inúmeras situações para que você possa vivê-las e com isso ficar prostrado. Mas Deus tem o Espírito, tem a palavra, tem o Filho. Não se prostre. Não se prostre diante das adversidades. A Bíblia diz que aqueles homens se prostraram diante daquele manjar que matava a sede. E a Bíblia diz assim no versículo 6: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. 9.700. Essa era a quantia de homens que Gideão podia levar. Aqueles que não eram medrosos e nem tímidos, e aqueles que sabiam que era um exercício de guerra e não se prostrava na guerra. Às vezes a vontade que você tem é de se prostrar. Às vezes você chega ao seu limite. Mas por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. No versículo 29 o Senhor Jesus diz assim: eu te darei descanso, eu renovarei a sua alma, eu tirarei o seu jugo e o seu fardo, que faz com que você fique mais pesado e se incline diante de situações. A posição que Deus quer olhar para você é ver você de pé. O diabo sabe o que te enfraquece, sabe ou não sabe? O diabo sabe o que te deixa de cabeça baixa. O diabo sabe o que é que pesa nas suas costas. E às vezes o diabo, ele usa situações e circunstâncias que conseguem penetrar onde coisas não penetram, e parece que você parece um balão e murcha. É ou não é? Mas Deus é maior, não é? Não é maior e muito mais aquele que está contigo, aqueles que estão, do que aqueles que estão contra você. Deus queria mostrar a Gideão que era Deus quem lhe daria a vitória, e que não era a multidão, nem a aglomeração, nem os recursos que ele teria, mas a vitória dele viria de Deus. Você tem fé para isso? Amém? Você chegou nesse patamar de receber de Deus a incumbência de ser livre pela fé, salvo pela fé, abençoado pela fé e não pelas bênçãos? Quando você chega ao nível de depender só dele, quando você chega na escala do Senhor dizer: abandona suas bênçãos, deixa elas, deixa cair por terra todo esquema, tudo, confia em mim, olha só para mim, eu tenho muito mais para te oferecer. Quando você fica alimentado pelas bênçãos, e dentro do recurso das bênçãos você não tem para crescer, não tem lugar de crescer. Mas quando você olha para o alto e deixa de ser dependente das bênçãos, o Senhor olha e diz: eu tenho muito mais para te oferecer. E a Bíblia diz assim, versículo 7, disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas da tua mão. Todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Quanto era o total no início? Quanto restou? Foi 20%? Foi 10%? Quanto por cento foi, Natália? 1%. Foi 5%? 1%. É o que Deus precisa. Mais nada. Mais nada. É o pouquinho. É o pouco que você tem. Ser fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Está lá o teu casamento, com um pouco de amor, com um pouco de tudo que deveria existir em abundância. Ser fiel naquele pouco, Deus irá te dar a vitória dentro do pouco, se você for fiel. Não é a quantidade nem a qualidade do que você tem, mas a fidelidade do seu coração, mas a sua fé em Deus.
É nisso. E é isso que nós temos que entender. Não é na abundância do que nós possuímos que vem a vitória da qual nós não temos, mas é a fidelidade que nós temos, a fé que nós temos em Deus. Você só precisa crer e acreditar nele. Nele. Satanás lança aquelas dúvidas, aqueles pensamentos ruins, aquelas pessoas para te amedrontar, aquelas situações para te colocar duvidando dele. Mas como é que você pode duvidar dele, se ele tinha todas as razões para duvidar de você e nunca duvidou? Porque se ele tivesse duvidado, ele não teria investido o que investiu até hoje. Ele sempre acreditou que um pouco daria certo, que um pouco frutificaria, sempre. Como é que você, olha para a sua vida, o quanto Deus investiu até hoje? Deus nunca duvidou que iria frutificar. Deus nunca duvidou que iria dar errado. Não. Como é que nós podemos ter dúvidas de Deus, do poder dele, da mão dele, nos basear, nos respaldar no que possuímos? Não é com aquilo que você tem que virá o seu milagre, mas daquilo que vem de Deus. Deus não quer saber o que você possui, Ele quer saber o quanto você está disposto em receber o que vem dEle. Não é o que você tem que vai fazer a diferença na sua vida. Aquilo que você tem, Deus é quem te deu. Mas Ele está querendo saber o quanto eu e você estamos dispostos a recebermos daquilo que Ele ainda tem para nos dar. Deus só precisa de 1%. É só isso. De 1%. É só isso. Deus fez Gideão vencer com 300 homens. Deus fará você vencer com muito pouco, com o mínimo. Por quê? Porque a glória não é de coisas criadas. A glória não é do que nós possuímos. A glória é dele, a honra é dele. Quando você olha para a tua bênção, você diz: Deus. Você relata como Davi: quem sou eu para ter chegado até aqui? Quem sou eu para ter recebido o que eu recebi? Quem sou eu? Por quê? Porque depois da vitória, Deus quer que suba diante dele aquele coração quebrantado, derretido, derramado, que reconhece que ele é dono de tudo e que ele é Senhor de tudo. Quem sabe você está no tempo de levantar um altar, porque você está sendo muito abençoado. Você está num período de bênção, você recebeu bênçãos de Deus. Então está na hora de você realizar o seu altar e dizer: sim, Senhor, eu reconheço que foi o Senhor quem me trouxe até aqui. Eu reconheço que foi o Senhor quem esteve comigo em todos os momentos de desafios, de medo, de insegurança, de incerteza. Mas o Senhor foi misericordioso, me perdoou, me amou, considerou minha vida, me suportou, me carregou nos ombros quando eu precisava. E o Senhor me trouxe até aqui. Deus é fiel.